no deserto, usando os amalequitas, né? Usando falsos profetas como Balão, né? Aquele falso profeta que foi chamado para profetizar contra a igreja, né? A história dos reis, a idolatria, né? Tudo, Satanás, na época de Esté, tentando exterminar o povo de Deus, tentando eliminar as tribos, fazendo de tudo para evitar a vinda do Salvador, mas não conseguiu. O Salvador nasceu. Mas mesmo assim, Satanás tentou ainda, através da matança dos inocentes, eliminar todo o rastro do nascimento do Salvador. Não conseguiu. Jesus batalha no deserto, Satanás tentando desencaminhar a sua missão. Finalmente, ele achou que iria vencer Jesus matando, mas Jesus, através da morte, venceu. Venceu a morte e foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Então, Satanás está irado e ele agora vai se voltar contra a igreja do Senhor. E vai executar o seu mais terrível e mortal ataque contra o povo de Deus, que agora é a igreja. Apocalipse é escrito para preparar a igreja para essa batalha. Mas nessa mensagem é dito que o Cordeiro vencerá, a igreja será vitoriosa. Apocalipse é um livro que trata do sofrimento, mas ele não diz que os irmãos vão se livrar do sofrimento. Antes, a mensagem é que eles vão atravessar o sofrimento e serão vencedores. É como aquele mar vermelho. A igreja ia ter que atravessar o mar vermelho de sofrimento, mas ela sairia vitoriosa, como está no versículo aqui, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Exatamente. Como aquele versículo-chave que eu mostrei para vocês, que diz, né? Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para colocar na prisão alguns de vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Então, Satanás iria atacar a igreja, os irmãos iriam passar por provações, mas eles seriam vencedores. Essa mensagem é a mensagem para nós hoje também, né? Pedro diz na sua carta, né, que Satanás ele é como um leão que está ao derredor, né? Temos que permanecer firmes em oração, em comunhão. O sofrimento, queiramos ou não, sempre estará à nossa porta, mas é a fidelidade a Deus que nos dará a vitória. Que o Senhor nos ajude na nossa batalha, na minha batalha, na batalha que você enfrenta, irmão. Que o Senhor lhe dê forças para suportar e compreender que nós também somos participantes do sofrimento de Cristo aqui na Terra. Somos chamados para isso. Isso é uma glória. É uma glória. Mas o sofrimento não é fácil. O sofrimento é motivo de tristeza, de abatimento, desânimo. Por isso que precisamos da igreja. Por isso que a igreja tem que estar unida. Foi essa união da igreja que fez com que ela vencesse esta batalha que nós estamos estudando, que foi pronunciada no livro do Apocalipse. É a união da igreja que também vai nos ajudar agora contra os dragões que aparecem agora para nos enfrentar a nossa fé, né? Na aula passada, eu falei sobre alguns métodos de interpretação do Apocalipse. Coloquei aqui 4 métodos, né? Mas o método principal, assim, o que tem mais aceitação, e talvez o que você já tem mais ouvido, é esse 2 aqui, que chama método da teoria futurista. Podemos dizer que 90% das pessoas, religiosas ou não, que já estudaram alguma coisa sobre o Apocalipse, eles acreditam que o livro vai se cumprir no final do mundo, né? Então, isso é quase uma unanimidade. Então, parece que nós estamos remando contra a maré, porque nós não estamos dizendo isso. Então, qual é a base para eu interpretar Apocalipse? Por que não é o futuro? Por que não é uma coisa que vai acontecer? Porque estamos dizendo que é algo que já aconteceu. Então, veja, não somos nós, não sou eu aqui como professor, que vou chegar para você e dizer, olha, o método é esse aqui, certo? Eu não tenho autoridade para dizer qual é o método de Apocalipse.
o método de interpretação do Apocalipse. Eu sou um mero servo, né? Ensino aulas, entendeu? Estou aprendendo também, mas eu não teria essa autoridade. Então, quem é que define qual é o método correto de interpretação do livro de Apocalipse? É o próprio livro de Apocalipse. É como Jesus, quando deu aquela parábola do semeador. Quem foi que deu a interpretação daquela parábola? O próprio Jesus. Os discípulos chegaram a ele e perguntaram, ele explicou, ele deu o sentido da parábola, ele interpretou. Então, o livro de Apocalipse é ele que vai dizer como é que nós devemos interpretar. Se é algo que já aconteceu ou é algo que vai acontecer. Então, exatamente. Qual é o melhor método de interpretação do Apocalipse? Então, não somos nós que escolhemos. É o próprio livro quem vai dizer. E isso está muito claro no próprio livro. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3, ele vai dizer: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. No versículo 3, ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra da profecia. Bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que guardam e meditam nas coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. No final do Apocalipse também, você pode ver aí na sua Bíblia, no capítulo 22, vou abrir aqui o capítulo 22, versículo 6. Apocalipse, capítulo, já no final do livro. Ele vai repetir a mesma coisa, ele vai dizer: disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E no versículo 10 ele diz mais, ele diz: diz-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. No livro de Daniel, aquelas profecias que foram lá para o final dos tempos, os reinos que viriam, impérios gregos, de Roma, né? O reino de Deus, foi dito que selasse, porque era dia ainda muito distante. Apocalipse diz, não seles. Selar era o sentido de guardar algo para um futuro. Não. Por que não selar? Porque era para breve. É como quando você vai escrever um recado, na época que a gente não tinha celular, a gente escrevia bilhete para entregar para alguma pessoa, né? Mas se você fosse escrever para uma pessoa distante, você escrevia uma carta, você colocava na envelope, você no correio, você selava, porque era distante, ia passar um tempo ainda para chegar. Mas se você fosse escrever um bilhete para alguém, você pegava, colocava na envelope aberta mesmo, não dava para a pessoa entregar. Então, é isso que a mensagem do Apocalipse está dizendo. Não seles a palavra da profecia. O tempo está próximo. Então, é o próprio livro que está dizendo que aquelas coisas iriam acontecer em breve. Então, se nós estamos agora no ano de 2024, é claro que foi breve e aconteceu para eles, né? Satanás jogou toda a sua fúria agora contra a igreja. Jesus venceu, Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus agora para proteger a sua igreja. Então, Satanás agora vai atacar a igreja. Por isso que já no capítulo 1, Jesus aparece no meio das 7 igrejas. É como que ele está dizendo para os presentes. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo e eu estou preparando vocês para o que está para acontecer. Vem uma tempestade, mas perseverem e fiquem firmes. Essa é a mensagem do Apocalipse. Então, é o próprio livro que determina que as coisas realmente aconteceram. Mas o que foi que aconteceu? Então, lembra que nós estudamos sobre o contexto histórico, né? Na aula passada, e nós vimos que trata-se de um conflito. A igreja enfrentou um conflito mortal contra um poderoso instrumento que Satanás usou para destruir a igreja, que foi o Império Romano. Mas de onde é que vem isso?